Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa tertúlia literária do Campus Riacho Fundo. Hoje é 16 de julho de 2021 e hoje nós vamos fazer a coisa de uma forma um pouco diferente. Como este é o encerramento do ciclo de cinco encontros, em 4 dos quais nós nos ocupamos da leitura de fragmentos da obra e uma leitura comentada e analítica. A gente vai fazer agora uma espécie de síntese do que a gente viu até agora, na forma de uma discussão. Então, eu separei aqui alguns temas, a ideia é a gente fazer uma discussão a partir desses temas, tendo a obra por referência, ok? Uma discussão livre, se por acaso no curso dessas conversações a gente acabar se desviando um pouco da obra, não tem problema, a gente depois organiza para a gente poder voltar, retomar, tá? Mas é um tipo de exercício... Opa, deixa eu só permitir aqui. Só um minuto. Bem, então a gente pode, né, na necessidade de fazer algum tipo de desvio aí das nossas discussões, não tem problema. Tudo bem? Essa semana foi uma semana de conclusão do bimestre aqui para a gente, né, para os alunos do ensino médio. Então, por conta disso, eu nem destinei lá eu nem listei, melhor dizendo, os 5 capítulos que nós deveríamos ter lido, né? Pra falar a verdade, não foi por conta disso, não. A verdade foi porque eu esqueci mesmo, sabe? Mas depois eu arrumei uma justificativa para isso, né? Que é, bem, já que já estamos no final é a última semana do bimestre, eu sei que os alunos ficam bastante ocupados com a entrega dos trabalhos finais, né? Eles deveriam entregar, por exemplo, o projeto integrador, tem também uma redação que eles têm que entregar para a minha disciplina. Então, eu sei que talvez poderia ter ficado mais difícil a leitura, né, dos 5 capítulos. Quem leu, tudo bem. Quem não leu, também tudo bem. A gente vai tentar fazer uma discussão aqui. A ideia é fazer uma discussão, então, sobre a obra, sem dar spoilers, porque a ideia é que a gente continue a leitura da obra. Só um minuto. Só que a partir da semana que vem, a gente vai organizar da seguinte forma. Nós vamos ler um texto mais curto, fazer o estudo desse texto mais curto durante o nosso encontro, e no final, nos últimos 20 minutos, a gente vai deixar para fazer uma brevíssima discussão sobre os 5 capítulos, né? 5 ou 4, eu vou organizar depois direitinho, para a gente continuar realizando a leitura do livro, paralelamente à leitura de um texto mais curto. A gente poder fazer a conclusão desse livro, não deixar o livro abandonado, né? Obviamente, não é uma boa ideia, deixar a leitura pela metade. Mas também eu quero agora voltar assim, àquela estratégia de fazer leituras de um texto integral em um único encontro. A minha ideia, por hora, até bom para eu ouvir vocês aí, eu estou pensando em fazer agora alguns encontros em que a gente se ocupe de ler contos de fada, tá? A literatura de contos de fada, embora ela tenha, digamos assim, por razões históricas, né, ela tenha sido confinada ao domínio da literatura infantil. Na verdade, a sua origem nem é essa, né? São contos populares, que muitos deles não tinham nada de infantil, né? A partir do século XIX ali, não, até antes disso, mas no século XIX isso se torna mais forte, né? Com as coletâneas, até por um ímpeto nacionalista, as coletâneas que surgem de contos, e aí elas começam a se destinar mais à literatura infantil. No entanto, há muita coisa muitíssimo interessante no interior da literatura infantil, e eu queria explorar um pouco isso com vocês. Queria saber de vocês o que vocês acham da gente fazer uma sequência de 5 ou 6 encontros, em que, além dos capítulos do livro, né, a gente se concentre na leitura de contos de fada. A Rayane já se manifestou, disse que ia gostar muito, que bom. Alguém mais? Tomás, Ana Souza, o que vocês acham? Bem, vou considerar que quem cala consente. Também. Oi? Ana Maria falou aí? Eu me interesso também. Opa, a Ana gostou. Então, beleza. Então, ficamos assim definidos, tá? Eu vou escolher, então, o próximo conto,
o conto do próxima semana e vou informar o mais rapidamente possível. Eu já estou com um aqui quase certo, que é o da Bela e a Fera. Eu estou só pensando um pouquinho, porque tem esse conto da Bela e a Fera, ou esse conto, né, da noiva de da donzela, na verdade, que se casa com uma besta, um animal, né? Há várias versões desse conto na literatura, inclusive na literatura de contos, né? A versão, inclusive, uma das versões assim originais é de um conto dentro de um livro do Apuleio, né? O, o burro de o asno de ouro, que conta a história de Eros e Psique, ou Psique. E eu estou pensando talvez em usar um outro conto com essa mesma temática, só que, digamos assim, menos conhecido, com algumas diferenças e um pouco menos conhecido. Então, eu vou informar para vocês isso o mais rapidamente possível, tá? Vou colocar lá na nossa sala. Ok? Podemos, então, começar aqui as nossas discussões acerca do nosso querido livro. Eu vou fazer o seguinte, então. A ideia é que a gente tente aqui engajar aqui uma discussão, né, uma conversação mais livre. E eu gostaria muito que vocês participassem, os alunos, tá? Sei que vocês gostam de participar no chat, tudo bem, mas se você quiser também abrir o microfone, fique completamente à vontade, tá bom? Não se acanhe. Então eu vou fazer o seguinte, eu separei aqui 3 temas que seriam ganchos para a gente poder iniciar, e a ideia então é que eu comece uma pequena exposição sobre esse tema e depois a gente abre aí para fazer discussão. Mas mesmo durante a minha exposição, quem quiser fique à vontade para me interromper, tá? Então, o primeiro tema que eu destaquei aqui é o tema da viagem. Vou colocar aqui, ó. Há um termo que a gente usa assim, né, em estudos literários, hoje até um pouco menos usado, né? Mas é o tema do leitmotiv, né? O leitmotiv é uma palavra francesa, se eu não me engano, que é o motivo condutor, mas há um sentido mais... Opa, peraí, só recebi na Clara. Bem-vinda, Ana Clara. Ana Clara, a gente vai fazer uma coisa hoje um pouco diferente, tá? No lugar de a gente fazer a leitura do texto, a gente vai fazer uma discussão aqui sobre alguns temas para poder fazer uma espécie de síntese, né, nesse encontro de encerramento aí do livro, tá bom? O primeiro tema que a gente levantou aqui, então, é o tema da viagem, né? E aí eu estava explicando que há um conceito, assim, que nós utilizamos em teoria literária, chamado leitmotiv, né? É a ideia de você ter um motivo condutor, mas há um sentido técnico que é assim também utilizado, é a ideia de que é um tema recorrente, né? Então você pega, por exemplo, uma obra de um certo autor e você percebe que há um certo tema recorrente, né? E aí, claro, esse tema recorrente na literatura do Júlio Verne é muito facilmente identificado, que é justamente o tema da viagem, né? Vários e vários, aliás, devemos lembrar que este livro é parte de uma coletânea de outros livros, eu acho que deve ter mais ou menos umas 2 dezenas, não estaria exagerando. Ah, tá bom, Ana Clara. Vamos torcer para o seu computador não enlouquecer. Bem, então, deve ter umas 2... Ah, sim, lembrei. Este livro, ele é parte de uma coletânea chamada de Viagens Extraordinárias, né? Ou melhor dizendo, fazem parte desta coletânea, além deste livro, né, livros como a Viagem à Lua, a 20 Mil Léguas Submarinas, Ilha Misteriosa, entre outros, né? O primeiro deles, que na verdade se chama A Viagem, 5 Semanas em um Balão. Então, vários desses livros, né, de viagem. Mas há um outro, eu acho que o tema da viagem, eu acho interessante pela seguinte razão. Ele me parece que ele tem um certo apelo, um apelo assim muito forte, que justificaria, por exemplo, explicaria um pouco por que as obras do Júlio Verne são tão populares, né? Traduzidas em mais de 100 idiomas. Gente. Até hoje a gente tem publicações, inclusive publicações luxuosas dessas obras. Aqui no Brasil, por exemplo, recentemente,
editoras como a Zaha ou a Nova Fronteira publicaram assim, edições luxuosas da obra desse autor. Né? Então, a permanência de um autor é, de alguma forma, um indício de que há algum apelo muito forte na obra desse autor. Um apelo que é capaz de superar, inclusive, certas determinações históricas, né, específicas. Às vezes uma obra é muito bem acolhida em um certo momento histórico, tem muito sucesso, e depois ela é completamente esquecida. Né? Outras não, outras permanecem. É difícil a gente responder por que permanecem. Na verdade, essa resposta deveria ser feita para cada obra individualmente, não dá para você criar, eu, pelo menos, advogo isso, né? É impossível você criar uma resposta genérica que dê conta disso, né? Mas a permanência parece ser um testemunho de que há alguma coisa naquela obra ali que nos atrai, né, e atrai de forma mais universal, né, digamos, que supera as diferenças de tempo e de circunstâncias, né? E o tema da viagem, eu acho interessante porque o tema da viagem é um desses elementos que a gente dá uma olhada assim na história da literatura e percebe o quanto isso é recorrente. Vamos só pensar o seguinte, a gente pode pensar a viagem no seu sentido mais, assim, mais elementar, como o trânsito no espaço geográfico. Aí, então assim, uma descrição, digamos, estritamente física, digamos assim, não, geográfica da viagem seria essa. Só que aí entra o elemento humano, entra que é, digamos, que vai dar o sentido e o significado para esse trânsito. E aí, esse mesmo gesto de transitar no espaço pode ganhar significados muito diversos. Então você tem, por exemplo, vamos pensar aqui, a viagem como uma aventura em que você vai conquistar alguma coisa, a viagem como um mero gesto de turismo, né? Na literatura, por exemplo, nós temos, só para, né, vocês terem uma ideia, né, uma das primeiras obras assim do Ocidente, uma das mais famosas, vamos dizer assim, né, a gente não ficar discutindo aqui o que é primeiro, o que é segundo, é da literatura ocidental, é a Odisseia, que é uma narrativa de viagem, a viagem de um herói, Ulisses, de retorno à sua casa, depois da Guerra de Troia. Né? Depois do tema da viagem, ele aparece, por exemplo, em livros como você pode pensar na Bíblia. Né? Você vê, o que é o livro do Êxodo na Bíblia? Né? O livro do Êxodo na Bíblia é um livro que conta uma viagem. E uma viagem interessante também, uma viagem de volta para a casa. Né? Quem lembra lá da história do Pentateuco, né? Lembra que na época que houve uma grande fome naquela região ali, né? O Egito, então, por meio de José, diz assim a Bíblia, né, havia acumulado cereais, uma espécie de poupança, e aí o povo, os filhos de Jacó, né, que ainda formavam, digamos assim, um núcleo tribal muito pequeno, né, vai para o Egito, né, para poder passar por esse aperto, depois ele é escravizado, né, pelo faraó, e aí o Êxodo conta, então, a viagem de retorno até a Terra Prometida, né? Que na verdade não é nem tanto retorno, na verdade é uma viagem que ela tem algo de retorno na medida em que eles têm que sair da escravidão, mas na verdade Deus dá lá para eles uma terra, né, a terra que emana leite e mel. A própria ideia da nossa transição, né, da ideia, para quem acredita, né, que existe uma vida após a morte, então a ideia da transição é muitas vezes representada como uma viagem. Temos, por exemplo, a Divina Comédia, que é um texto de viagem, né, só que viagem assim, né, o sujeito faz um passeio, né, pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. Né. Temos obras também mais de caráter espiritual, assim como a Divina Comédia, como o Peregrino de John Bunyan, né? Então acho que um dos apelos assim desta literatura é a literatura desse aspecto aí, é a literatura esse tema da viagem. E aí também uma coisa interessante é que no século XIX havia também uma nascente literatura antropológica de viagem, né? Quer dizer, a literatura de viagem existia há muito tempo, e até em um caráter antropológico você pode dizer, né, que já desde o século XVI, XVII, as grandes navegações, coisas do tipo, né, você já tinha uma literatura que poderia se dizer de viagem. Mas no século XIX isso começa a ganhar uma forma mais
próxima daquilo que depois vai se transformar no que a gente conhece como as etnografias, né, da antropologia. Então, de um lado, eu acho que esse é um dos aspectos que a gente poderia levantar, assim, pelo apelo forte dessa literatura do Júlio Verne, das viagens, né? Porque a viagem tem todo esse apelo ao conhecido e ao desconhecido. Queria ouvir aí alguém agora aí, complementar ou fazer comentários adicionais aí. O que a gente pode, digamos assim, como é que nós podemos qualificar mais precisamente a viagem aí do Júlio Verne? Qual seria, digamos, o seu sentido mais específico? Quem quer dar um chute aí? Ah, tá. A esposa está falando aqui que minha pergunta ficou vaga, ficou incompreensível. Não, a ideia é a gente tentar, então, ver, digamos, olhando esse tema da viagem, ver o que a gente pode extrair aí do texto, né? O que a viagem significa ali, a viagem, com o que ela está relacionada, né? Eu tenho algumas, assim, hipóteses, mas queria que alguém primeiro aí tentasse dar alguma. Ou acha que a viagem é só, digamos assim, a viagem ali é só um recurso narrativo de menor interesse? Eu, assim, a causa da viagem, a gente pode conhecer mais Ana o Maria, Francisco. Não dá para ouvir? Por causa da viagem, a gente pôde conhecer um pouco mais do Phileas Fogg, né? Que eu imagino que acontecendo tudo lá, naquele contexto de onde ele vivia já, com as coisas que ele fazia e tudo metodicamente calculado, talvez não tivesse muito mais que a gente conhecer a respeito dele, né? Então, com os acontecimentos da viagem, os imprevistos, as coisas, ele vai se mostrando mais de outro jeito, né? Que talvez as próprias pessoas que o conhecem lá na cidade dele e tal, se espantariam também, né? fazer um gambiarra aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir. Não Ok. consigo ver o bate-papo, alguém mandou? Não, não. Tá, ok. Bem, já que ninguém vai se manifestar, sim, a Ana disse que sim, que conseguiu ouvir. Tá. Bem, é claro que, digamos, a gente pode pensar que que a escolha, né, digamos, de você fazer uma narrativa de viagem tenha, digamos, conexão com certos objetivos ali da sua narrativa, né, com o que ele quis mostrar, né? Há, por outro lado, aqui não por outro lado, na verdade, né? Tem um texto que eu li recentemente, em que o sujeito faz uma observação que eu achei interessante. Deixa eu ver, eu vou achar aqui rapidinho, ó. Os elementos são... Aqui, ó. Eu vou ler aqui. A viagem, tanto em sentido literal quanto metafórico, é o apelo central das obras de Verne.
Não é coincidência que a grande era de exploração estivesse, de fato, chegando ao fim nesse último período do século XIX. O mundo foi, em sua maior parte, explorado, e assim as ficções de Verne tocavam o substrato do desejo humano de que ainda houvesse lugares misteriosos por descobrir. Outro modo de formular isso seria dizer que Verne criava um espaço imaginativo em que o ímpeto exploratório podia se mover, né? Um enquadramento do mundo como um desconhecido a ser ainda desvendado. Aí aqui eu acho que a gente pode tentar entrar aqui também um pouco no próximo tópico, que é a relação, como é que o conhecido e o desconhecido aparecem na obra do Verne, né? O próprio Phileas Fogg é um desconhecido a ser desvendado. Isso, exato. Como a esposa observou aqui, né, o próprio Phileas Fogg é uma espécie de ser desconhecido a ser desvendado, né? Agora, o que eu acho interessante aí é o fato de que a viagem é esse trecho que ele fala assim, que, na verdade, nós estávamos chegando ao fim das grandes explorações. Era um período de fim das grandes explorações. Durante a viagem, a gente vai descobrindo um pouco mais das personalidades dele, na concepção. E isso vai descobrindo um pouco mais do Phileas Fogg, no mesmo, assim, ao mesmo passo em que vamos também descobrindo, né, o mundo exterior, o mundo pelo qual o Phileas Fogg transita, né, aquele mundo, assim, na sua concepção. Ok, Ryan. Aí esse ponto é interessante que a gente levantou, por quê? Porque eu cheguei a falar um pouco sobre a jornada do herói, né? Há alguns aspectos nessa literatura, nesse livro, que poderiam ser, digamos, explicados, né, utilizando esse enredo típico, né, chamado de jornada do herói, né? Um dos elementos da jornada do herói é a ideia de que, inclusive, note que o próprio nome de jornada já lembra também essa ideia da viagem, né? Essa ideia de que quando o herói entra numa jornada, né, ele precisa de alguma coisa, de alguma forma, né, se transformar. Então, a jornada é também um projeto, digamos, de autotransformação do sujeito, né? Isso já soa um pouco, digamos, incompatível, pelo menos até esse ponto da leitura, né, com o Phileas Fogg, né? Porque o Phileas Fogg, ele parece ser essa figura que passa pelo mundo, mas de alguma forma não é afetado por aquele mundo, né? Não é afetado por aquele mundo. Aí, a coisa que eu acho que é interessante, assim, que valeria a pena a gente considerar e deixar isso na cabeça durante a leitura dos próximos capítulos, né? É esse trecho aqui em que ele fala que, na verdade, a gente estava chegando ao fim de um período de exploração. Então, note que a literatura do Júlio Verne, nesse sentido, ela não, ela é uma espécie de, ela não acompanha, em certo sentido, a história. Não acompanha em que sentido? Ela é, na verdade, como que como é que eu poderia dizer? Ela, de alguma forma, ela tenta recuperar alguma coisa na ficção, né? Alguma coisa que no próprio projeto ali do expansionismo britânico já estava meio que no fim, que é essa ideia de que, olha, nós já exploramos o mundo, né? Mais do que exploramos o mundo, nós estamos. Opa, só um minutinho. Peraí, só um minutinho, tá um barulhinho aqui. Foi, Marco. Moro no primeiro andar aqui, aí os coleguinhas do Benjamin descem para brincar e começam a chamá-la aqui. Tá. Bem, então. Me perdi aqui. Assim, é que a viagem, quer dizer, essa ideia de fazer uma viagem para explorar o desconhecido, né, para explorar e conhecer uma parte do mundo que não era, que nos era desconhecida, né, no mesmo tempo em que, do ponto de vista histórico, aquilo já estava, digamos, se esgotando, é nesse momento que surge essa literatura do Júlio Verne, né, ela não surge, digamos, no auge disso, né. E aí valeria a pena a gente tentar acompanhar um pouco isso durante a nossa leitura, né?
Aí um outro ponto que eu queria destacar aqui, Franklin, só para quem entrou, acho que foi o Franklin, só o Franklin, né, que entrou. Hoje a gente está fazendo um pouco diferente, a ideia é fazer uma discussão mais abrangente, assim, né? A gente não vai fazer a leitura de nenhum fragmento, a gente quer encerrar esses encontros aí com uma discussão um pouco mais ampla, né? Sobre alguns aspectos aí da leitura. E estou tentando fazer uma discussão mais geral aqui, então se puder participar aí, agradeço. O Rafael está calado hoje aí, também. Alex, Oi. agora eu estou podendo falar. Eu estava aqui só na escuta, impossibilitado também por conta de uma neném. Ah, tá. Estava ouvindo aí sobre esse tópico que você levantou, né? Para mim é fundamental, né? A gente pensar na viagem. A viagem. Esse título ele não tá, ele não contém essa palavra, né? A volta ao mundo, sim, a volta ao mundo. Mas faz parte, né, de um conjunto de obras que são as viagens extraordinárias. E quando se pensa em uma viagem extraordinária, nós acrescentamos aí um qualificativo que também modifica muito a visão que a gente tem a respeito da viagem, né? Você recuperou bem aí, historicamente, até ressaltando a Odisseia, né, de Homero, que também é uma obra fundadora, né, da nossa cultura e da nossa literatura ocidental, e esse sentido de viagem, né, de deslocamento no tempo e no espaço. Então, a obra de Júlio Verne também tem esse sentido de deslocamento, e nós até já discutimos também boa parte dessas questões, até do tempo, né, do tempo da narrativa, né, porque a viagem também transcorre dentro de um determinado tempo, não é? E o tempo ali está muito delimitado, né, são 80 dias. Então, nós mergulhamos também nessa aposta que foi feita e ficamos ali na torcida, né, se vai dar certo, se não vai dar certo, as marchas e as contramarchas aí dessa viagem extraordinária. E é interessante pensar também nesse sentido do extraordinário, né, como você falou, naquele momento ali, né, no início dos anos 1870, quase que um esgotamento de tantas viagens, né, no sentido de exploração, de conhecer algo que ainda não é conhecido, ou desconhecido, né, ou a procura de um certo, até de lendas, né, como, por exemplo, do Eldorado, né, Eldorado. Então, por várias partes do mundo se procurava também esse reino do Eldorado, inclusive na Amazônia, né, acreditava-se que lá também estivesse o Eldorado. Então, tem todos esses sentidos envolvidos, né? E até mesmo desse esgotamento também do expansionismo, né, colonialista, embora ele tenha vigorado ainda por um bom tempo, um bom período, porque nós sabemos que muitas colônias, por exemplo, africanas, só foram libertadas mesmo, né, ou atingiram a sua independência nos anos 1970, né, e outras ainda mais recentemente. Então, veja só, né, esse espírito, né, explorador, ele vai muito além, né, desse período. Mas é interessante perceber isso, assim, dentro da narrativa, né? Também das possibilidades técnicas, né? Dos meios de transporte, que também faziam parte daquele contexto, e que faziam esse trânsito, né? Muitas vezes ele chama atenção a certas informações, por exemplo, de uma velocidade, né? De um navio ou de uma outra embarcação. Então, o tempo ali também está, né, sendo considerado, né, ou seja, o deslocamento, né, você colocar o mundo para se comunicar, né, para se interligar da maneira mais rápida possível, tudo isso também está em voga, né, e até isso é extraordinário, né, havia esse senso do extraordinário também, né, no sentido dos meios de transporte e dos meios de comunicação. Então, esse tema da viagem, para mim, ele é muito fascinante, até porque eu estive pesquisando, né, sobre esse tema, associado a um escritor que é conhecido nosso, que se chama Olavo Bilac, e ele foi um correspondente internacional de um jornal, né, e aí ele fez a primeira viagem dele em 1890, entre 1890 e 1891, e ele foi como correspondente internacional. E aí você vê assim, por exemplo, para se deslocar do Rio de Janeiro até a Europa, ele gastou 20 dias. Né? Já é um tempo considerável, né? Mas para aquela época era demais, porque era um navio a vapor, fazia esse trânsito mais rápido, né?
E aí ele mandava as crônicas que ele escrevia para o jornal por meio do telégrafo, né? Ou até mesmo de cartas, porque também nós sabemos, né, que os navios se movimentavam ali como uma espécie de correio, né? Um leve trás ali de informações. E aí, até esses componentes, esses pequenos componentes aí, é interessante observar também na nossa leitura, na nossa narrativa, né? Como que as coisas foram se transformando e como, de alguma maneira, o Júlio Verne, ele queria mesmo aprender aquela realidade de maneira quase que completa, né? Eu estava, assim, a cada semana que a gente vai lendo aqui esse conjunto de capítulos que a gente está definindo, né, todo esse debate que a gente vai fazendo, eu acabo até mergulhando um pouquinho mais, assim, no Júlio Verne, invariavelmente eu vou pesquisando uma coisa ou outra. Aí eu estava vendo aqui umas obras dele, por exemplo, de 1880, Os Exploradores do Século XIX, ele escreveu uma obra, Os Exploradores do Século XIX, e em 1879 ele escreveu Os Navegadores do Século XVIII. Então ele estava muito bem abastecido dessas informações e desse desejo mesmo de provocar essas narrativas de viagem, né? E ainda mais as viagens extraordinárias, que tudo pode acontecer, né? Então eu E pego por aí, assim, a minha linha de raciocínio, sabe? Nesse momento. é curioso também, assim, Rafael, acho que o fato de que ele mesmo não foi um grande assim, explorador. Ele mesmo viajou pouco. Ele fez uma ou duas viagens mais longas, né? Acho que a primeira viagem que ele fez, assim, nem foi, por exemplo, para uma Índia, foi para a Noruega, se eu não me engano, né? E depois ele fez uma viagem, eu acho que para a Índia, não me lembro bem, né? Fez uma viagem, mas ele mesmo não foi um sujeito que viajou, né? Há essa história de que quando ele fazia, ele fazia pesquisas ali na biblioteca na França, ele conheceu um sujeito lá, né, dentro dessa biblioteca, que era um explorador e que contou para ele várias das coisas, né, por que passou, né? E aí, assim, aquelas histórias anedóticas, né? Diz que o sujeito ainda era cego, né? Ele já estava meio no fim da vida e era um sujeito cego. Então é quase assim, é quase como um mestre Yoda ensinando o ofício para o aprendiz, né? E eu queria só destacar esse aspecto do trem e também outro aspecto do trem e do tempo, porque note uma coisa, na narrativa há esse elemento muito forte, essa conexão muito forte do, do tempo, né? Não do tempo em abstrato, mas da medição do tempo. Né? Então, por exemplo, o próprio Phileas Fogg é toda hora comparado a um relógio, né? E aí tem toda a sua preocupação em chegar a tempo para pegar o trem no horário marcado, para pegar o navio no horário marcado. E eu queria ler dois pequenos fragmentos aqui do livro do Harari, do Sapiens, né? Só para a gente ver que coisa interessante. Olha só, o Júlio Verne escreveu essa obra aí, salvo engano, em 1873, não foi? Eu acho que é o ano que aparece lá no... O ano de 1873. Então, note uma coisa, isso aqui que eu vou ler, ó, do Harari, ó. Um elo fundamental na disseminação do sistema de horários foi o transporte público. Né? O primeiro serviço comercial de trens, aqui já é um outro fragmento, né, começou a operar entre Liverpool e Manchester em 1830. 10 anos depois, o primeiro horário de trens foi divulgado. Então, nota que foi o próprio sistema de transporte que começou a organizar, ou ajudar a organizar, digamos, né, constituir, consolidar, né, essa nossa preocupação que a gente tem hoje com o tempo, né, com os horários, assim, se você bem pensar, a nossa experiência com o tempo hoje, né, é uma experiência, assim, milimétrica quase, né, a gente marca as coisas assim, olha, 10 horas eu tenho isso, 10h15 eu tenho aquilo outro, 10h20 eu tenho aquilo outro, né, e isso começa, né, com justamente a consolidação dos meios de transporte, especialmente do trem, né, o papel que isso tem aí. E aí por isso que faz todo sentido, né, que o trem seja um dos principais meios de transporte da sua viagem. Alex, você falou isso aí, eu estava lembrando de um capítulo, eu sei que é um pouco de spoiler, não sei se alguém já passou por esse capítulo, que o Passepartout está lá, né, no Japão, e ele está passando por maus bocados e ele pensa se vai vender ou não o relógio dele. Uhum. Né? Será que isso também não tem uma ligação com o tempo, né? Será que esse relógio só é de estimação ou essa ideia de tempo está mesmo encravada na gente, precisa estar aqui, ó, no pulso, né? Exato.
E o relógio do Passepartout, isso aí, presta atenção no relógio do Passepartout, né? Ele tem um significado aí, ele tem uma função aí na narrativa aí que vai se revelar, né? Isso aí foi um spoiler, Rafael. Eu sei disso, eu não Ele podia... não queria vender, ele não queria mexer no relógio, né? Não podia de jeito nenhum Olha, mudar. mas eu não contei se ele vende ou não vende esse relógio, né? Vamos deixar Mas ele lá. uma coisa que eu achei interessante você comentar aí, Alex, é que o Júlio Verne, que viajou pouco, que você falou, Sim. Uhum. pois é. E aí, como é que pode, né? Puxando para isso aqui que a gente está fazendo, de leitura e tal. E viajou pouco, mas fazendo a gente viajar por meio da obra, né? Por meio do romance, né? E a gente está lá com um navio passando lá pelo Rio Ganges e está indo e está viajando, né? Mesmo ele tendo viajado pouco. Exato. É um dos talentos, né, Mas, Ana, eu acho interessante seu comentário também, porque nos faz pensar também sobre o acúmulo de informações e de conhecimentos que se tinha à época, né, a respeito desses lugares, né, e da própria viagem, dos meios de transporte. Basta observar também como a obra foi publicada, né, em folhetins, no jornal, né, jornais que eram muito bem abastecidos de informações, de notícias, né, coisas que aconteciam num dia, no outro dia já estava sendo divulgado, né, para a época isso já era demais, né, por meio do telégrafo, né, em diferentes partes do mundo. Então, é fascinante perceber o acúmulo de conhecimento que já existia naquela época, e como o Alex falou ali, né, desse episódio aí um pouco pitoresco, né, desse cego também, que de alguma maneira auxilia ali o Júlio Verne, né, nas pesquisas, né, e até mesmo observando assim essa parte da geografia, né, desse conhecimento que se tem sobre o mundo, né, são muitos cientistas, muitos naturalistas também que viajavam, faziam essas viagens exploratórias, e depois publicavam essas narrativas, né, Humboldt, por exemplo, né, um grande geógrafo alemão, né, geógrafo, filósofo, foi de tudo, né, e aí você entra em contato com obras como essas e outras mais, né? A própria cartografia também, o conhecimento que se tinha dos mapas, né? Como o Alex mostrou um dia desse aqui, né? O Google Earth, né? A gente chega a um estágio desse, né? De ter um mapa que ele é muito dinâmico e você pode, na verdade, desembarcar em qualquer lugar do mundo lá que você vai ver, né? Uma pontinha daquela realidade, né? Algo que não tinha naquela época, né? Era pura imaginação também, né? E esse é um tópico também interessante, né? Perceber como é que essa obra mexe com a nossa imaginação, até porque a grande maioria de nós também não esteve na Índia, né? Não esteve no Japão, não esteve em inúmeros lugares daqueles que ele vai passando ali com a sua trupe, né? Não, boto fé. E também, assim, sem falar que coisa contraditória, né? Tinha essa limitação dos recursos e tal, no meio de comunicação, e, e apesar disso, as coisas iam tomando proporções, né? Iam surgindo possibilidades de a gente conhecer mais e tal. Por outro lado, agora assim, não faltam ferramentas, não faltam. A gente tem muito mais quantidade de informação e de possibilidades, e aí, em algumas ocasiões, parece que a gente fica muito reduzido, né, a pouquíssimas coisas. Fica muito, sei lá, aqui nesse universo de YouTubers, por exemplo, né? O que mais há aí são canais, né, que dão conta das várias partes do mundo, né, do turismo, das viagens. Então, é uma outra forma, e, na verdade, com Júlio Verne, a gente verifica até o poder da ficção, né? A ficção era algo muito forte, né, muito potente mesmo, para fazer com que a gente viajasse junto, né? Sabe que essa obsessão da Ana Maria me fez lembrar de uma coisa que eu tenho observado já há algum tempo, que é o seguinte, né? Nessa literatura do Júlio Verne, há um vínculo, e isso é declarado, né? Um objetivo declarado, né? De educar e entreter, né? Então você tem aí os elementos
informativos da obra, né? De um lado, há esse desejo explícito, tanto do Verne como do Hetzel, que era o seu editor, de fornecer informações científicas, né, por meio da literatura, né? De outro lado também que a literatura fosse agradável, para que você pudesse, então, conciliar essas duas coisas, né? No Júlio Verne, essas coisas às vezes não estão tão bem integradas assim, né? Por exemplo, quando você lê lá o 20 mil léguas submarinas, 20 mil léguas submarinas, né? Há certos trechos do livro em que ele passa, assim, muito e muito tempo falando das espécies de peixes, que ele faz uma lista, um catálogo imenso, né? E isso se torna meio enfadonho, né? Quebra um pouco o ritmo da narrativa, às vezes interrompe uma ação. Então, por exemplo, esse é um dos pontos baixos, digamos, desse tipo de literatura, né? E em outros, não, né? Por exemplo, nesta obra aqui, eu acho que as coisas estão mais bem equilibradas. Quando ele fala, por exemplo, quando ele faz lá as suas observações, por exemplo, náuticas, né? Então, nesse trecho agora, por exemplo, aí que a gente, nos 5 capítulos que deveriam ter ficado para essa semana, né? Há esse momento em que eles pegam lá um barco menor, né? Para poder fazer uma embarcação, né? Menor para fazer uma travessia, e ele vai falando de um monte de coisa ali, como é que o sujeito operava as velas, e fala do tipo de vela, né? E vai te dando essas informações, né? E aí, essas horas das notas de rodapé vão te ajudando um bocado, para você entender melhor, né? O que está acontecendo. E quem é que para verificar essas informações? A gente confia, né? Poxa, o cara tem todo esse conhecimento. Isso, exatamente. Esse ponto é importante. A gente confia, exatamente. Aí, um outro aspecto que eu vou botar daqui a pouco. Mas, veja, ele faz de forma mais equilibrada. Aquilo não soa uma inserção, como eu falei na aula passada, no encontro passado, né? O tal do infodump, né? O infodump é quando essa ideia, assim, até meio pejorativa, né? De que você pega, então, um monte de informação e joga no texto ali, né? Nessa parte, não, você vê que ela soa de forma mais orgânica. Ele vai narrando ali o que vai acontecendo, o que eles estão fazendo. Então, os nomes aparecem, né? Aquelas coisas aparecem de forma mais natural, né? E de forma coerente também, e na dinâmica da narrativa, né? Na Isso dinâmica da ação. né? Dá uma velocidade, né? Ele vai mostrando as velas, puxa velas, solta a vela. Há aqueles momentos em que, por exemplo, ele faz aquelas observações de caráter, digamos assim, etnográficas, né? Então, acontece, por exemplo, quando ele chega na Índia, ele faz assim uma espécie de catálogo, assim, né, uma espécie de descrição abrangente, né, das etnias que convivem, da religião, etc e tal, e em outros momentos da obra ele ainda vai acrescentando informações sobre os cultos, os ritos, etc e tal. Agora no Japão isso acontece também, né, ele faz, assim, tem um capítulo em que ele faz uma grande introdução sobre o Japão. Então tudo isso eu acho que ele ficou bem arranjada nesta obra, em outras nem tanto. Só que o elemento que eu queria destacar é o seguinte, então assim, essa tentativa de educar e, ao mesmo tempo, entreter. Eu estou convencido de que hoje nós vivemos em um período em que o elemento do entretenimento ele fagocitou, de alguma forma, o elemento, digamos, da informação e da educação. E muitas vezes eu acho que a gente, digamos assim, há um exagero, nessas exigências de entretenimento, né? Vou dar alguns exemplos, né? Pô, esses dias eu vi assim, no G1, tava assim, né? Faça um quiz para você saber se você está bem informado. Aí, tipo assim, era um quiz que você respondia onde você respondia informações sobre as notícias da semana. E eu fiquei pensando, mas que perda de tempo. O que eu vou perder meu tempo fazendo um quiz, entendeu? Para saber se eu estou, se está na minha memória informações que daqui a 2 semanas simplesmente sairão da memória coletiva. Viciado em jogatina. Na educação hoje tem toda também esse lance da gamificação, entendeu? Toda essa pressão para o professor ser muito gamificado, né? Então, esse elemento de entretenimento, ele virou uma pressão enorme, entendeu? E que então, ser aula show, né? A tal da aula show, né? Exato. Agora eu queria só voltar um ponto que a gente estava discutindo ali, que é o seguinte, olha que coisa interessante, né? A gente falou da Odisseia,
E eu acho que vale uma observação aqui, interessante. A Odisseia, como eu observei, é uma literatura de viagem também, né? É a viagem do herói Odisseu, que após a guerra de Troia, retorna para sua casa. E durante essa viagem, passa por inúmeras aventuras. E há uma coisa interessante na viagem do Phileas Fogg, é porque ela é também, inclusive, só que o curioso é porque ela é também, desde de sua saída, uma viagem de retorno ao seu lar. Né? É uma viagem de retorno ao seu lar. A Ilíada, o trânsito ali, ele passa por várias regiões que eram do mundo grego. A viagem que ele faz é uma viagem do mundo conhecido pelo seu público. Né? É claro que, não estou dizendo que, por exemplo, um grego que vivesse em um certo ponto ali da Grécia continental conheceria todas as ilhas gregas, né? Mas o importante é que havia uma espécie de uma razoável, entre aspas, homogeneidade cultural ali, né, que permitia com que você, digamos, que aquela viagem não soasse como uma viagem a um mundo estrangeiro desconhecido, obscuro. Não, é uma viagem, digamos assim, em que é o retorno para sua casa por um caminho que, de alguma forma, ele é familiar. Né? E o curioso é que, nesse livro do Júlio Verne, isso aparece também, há uma certa evocação a isso, e aí, só que aqui há uma coisa interessante, porque agora é o mundo todo. Né? A viagem de retorno à casa é uma viagem que passa pelo mundo todo, e o mundo todo agora é familiar, em alguma medida. Notem que, mesmo quando ele viaja por lugares como a Índia, lugares muito diferentes, ou agora, como, por exemplo, ele passa pelo Japão, né? Em vários momentos, ele diz o seguinte, tal lugar era como se fosse na Inglaterra. Tal lugar é um centro comercial como se estivesse em plena Europa. Então, é interessante notar como essa viagem dele, acho que uma boa comparação seria você imaginar, por exemplo, o seguinte, imaginar os primeiros viajantes das grandes navegações lá do século XVI, né? Quer dizer, os caras, eles faziam viagens, de fato, para lugares que eles... Olha, isso é interessante. Que eles nem sabiam que existiam. Eles nem sabiam que existiam. Né? E agora, no século XIX, né, como fala, né, é o fim das grandes explorações. Alex, antes de você chegar no século XIX de novo, você falou do século XVI, aí, das grandes navegações, né, século XV, XVI, né, finalzinho do XV para o XVI. E aí a gente lembra de uma outra obra que também é fundamental, né, na língua portuguesa, que são os Lusíadas. Não é? Luís de Camões, o que ele faz ali também é um pouco dessa narrativa de viagem. Né? É um poeta, assim como também Homero, não é? E assim, a poesia, né, essa poesia épica, né, ela tem um valor tremendo, né, e é fundadora mesmo, assim, das civilizações até, não é, porque a Odisseia, ela, na verdade, era lida, estudada, cantada também no sentido educacional, não é, ou seja, é a história que é aprendida ali, não é, são os valores de uma civilização que são aprendidas por ali. E com os Lusíadas também não foi diferente. E ali também tem essa viagem e tem essa estrutura que se apoia muito também em Homero, né? E aí você vê, né, como a gente vai costurando as viagens, né, ao longo do tempo, e como elas têm também essas confluências, né, essas similaridades, de alguma maneira, né? O que era o mundo para Homero? O que era o mundo, né? Aí dando um salto de, né, milhares de anos para Luís de Camões, e depois, alguns séculos, né? 3 séculos depois, o que era o mundo já na época de Júlio Verne. Eu lembrei também, assim, pensando nesse tema da viagem, né? O livro do Harari, né? Um dos pontos fortes do livro, eu acho, é ele tentar fazer uma espécie assim, essa ideia de pensar a expansão do Homo sapiens, né? Não é só ele que faz isso, obviamente, mas, né, ele faz, né, com alguma competência, né? Então, o livro se chama Sapiens, né, por isso. Então, ele tenta, né, ele mostra ali, em certa parte do livro, né, como é que aqueles, né, primatas que moravam ali, se eu não me engano, na parte mais central
da África se espalharam pelo todo mundo numa grande expansão, né? E ali, a gente poderia dizer, assim, né, acho que o Harari concordaria que eu faço uma interpretação que corresponde ao que ele faz, né, é uma espécie, é como se fosse uma espécie do primeiro, o grande processo colonizador, só que nesse momento é uma colonização, digamos assim, menos vinculada à a transposição de valores, né? Mas ela é muito, ela tem um aspecto um pouco mais natural, né? Então ele mostra, por exemplo, como é que quando o Sapiens chegou na Austrália, né? Na Austrália existiam ainda, àquela época, né? Grandes mamíferos. Então, por exemplo, ele fala na Austrália existiam assim cangurus de quase 5 metros de altura. Você só até imaginar, você não acredita como é que é. Existiam enormes mamíferos, entendeu? E que o Sapiens chegou lá e que tempos depois esses grandes mamíferos desapareceram, né? E aí eles começaram a perceber que, beleza, Rafael. Eles começaram a perceber que toda vez que o Sapiens chegava em um local, pouco tempo depois, aquele local passava por uma grande transformação no seu ecossistema, né? E então eu fiquei lembrando um pouco disso, né? Quer dizer, essa viagem aí do Phileas Fogg ela é um pouco representativa disso também, né? Dessa expansão dos sapiens, agora, digamos, em um nível superior, né? Ele já havia, digamos, feito uma grande transformação no ecossistema do mundo, pensemos assim, né? E agora, né, desde o século XVI, ele fazia uma grande transformação, digamos assim, entre aspas, né, no ecossistema cultural, né, na transformação dos valores, né. O Harari também defende essa tese, acho que também uma tese razoável, né, de que o imperialismo ele é responsável por uma grande unificação do mundo, né? Ele fala da grande unificação, seria uma espécie de a formação do sistema mundo, né? Ele diz que antes, né, dos grandes impérios, né, e não só agora no século XIX, isso desde os primeiros impérios, né, você tinha, na verdade, várias e várias e várias comunidades humanas que viviam de forma mais ou menos autônoma, desconectadas, mais ou menos conectadas umas das outras, né, com algum contato eventual, mas elas conservavam uma certa unidade cultural, né, que como que isolava dos outros grupos, né, inclusive havia grupos mesmo isolados, mesmo, completamente isolados, como, por exemplo, os próprios aborígenes australianos, né, que viviam ali na Austrália, sem contato com os europeus, né, e que aí depois os impérios, eles começam, né, um grande processo de unificação e formação de um sistema mundo. E eu acho interessante que essa viagem do Phileas Fogg mostra um pouco isso, né, já assim uma espécie de sistema mundo mesmo, e sistema mundo que é ligado, inclusive, ali pelos meios de transporte e pelos meios de comunicação. Bem, eu vou propor aqui, então, um outro tema para a gente... Ô, Alex. Diga. Então, assim, o imperialismo desemboca no globalismo? Num certo sentido, sim, na globalização. Essas duas globalização. Coisas... Exatamente. A gente pode pensar nesses termos, né? O imperialismo ele vai formando esse sistema mundo, né? A gente pode dizer, né? E sim, né? Tanto é que há, por exemplo, quem defenda que... A gente fala muito de globalização recentemente, mas esse processo que nós vivemos hoje, chamamos de globalização, ele, na verdade, começa lá no século XVI, com as grandes navegações. Ou você pode até, digamos, ir para trás, mas vamos pensar assim, no imperialismo moderno, né, essa globalização moderna, começa ali. Porque você tinha, durante a Idade Média, por exemplo, europeia, você tinha ali a Europa, mas também que era um pedaço do mundo ali um pouco também assim, isolado, vivia ali de forma mais ou menos autônoma, né? Aí você tinha ali, né? Você já tinha alguns impérios ali, tal, etc. Não, império, lembrando dos mongóis, né, etc e tal, né? Você tinha grandes dinastias na China, etc e tal, né? Mas você ainda tinha, digamos, coisas mais ou menos ali, né? Vivendo a sua vida autônoma, né? E as grandes navegações, elas como que reorganizam, né? O mundo, né? A colonização da costa da África, e etc e tal. Então, sim, há uma conexão
muito profunda entre globalização e imperialismo, né? Bem, aí eu queria... Alguém mais quer comentar aí esse tema? Queria, então, propor que a gente fizesse aqui uma última parte da nossa discussão, e eu vou propor o tema da ciência, né? Porque, veja bem, o Júlio Verne é considerado um dos patriarcas da ficção científica, ok? Esta obra, especificamente, para muitos nem se encaixa naquilo que a gente poderia chamar de ficção científica. Só que esse termo é um termo, digamos assim, um pouco... Né, como não poderia ser, né? A ficção científica é um conceito que você tenta abstrair a partir do que você olha, né, na literatura concretamente, né? Então tem sempre, digamos, as suas fronteiras um pouco difusas, né? Mas, seja como for, eu acho que é certo dizer, seria correto dizer, que de alguma forma a ciência aparece como um protagonista dessa história. Ela protagoniza essa história, de alguma forma, ou ela participa ativamente dessa história. É a questão de a gente tentar agora também, né, tentar verificar como que ela participa, né? Qual o papel da ciência aí? Alguém quer começar aí? Antes de eu lançar as minhas hipóteses, eu sempre gosto de perguntar, mas vocês não gostam de responder, eu fico meio triste aqui. Eu não sei. Não relacionei. Eu também não consigo pensar em nada. Tá, então eu vou jogar aqui. Eu pensei que a Rayane saberia. Ana Clara, salve a gente. Bruna, Franklin. Eu só tô aqui, ciência. Eu tô igual a Anne. Primeiro, defina o que é ciência. E professor Alex? Então eu vou jogar aqui algumas coisas aqui, né? Tá, em primeiro lugar, queria destacar uma coisa assim. Olha, a primeira metade do século XX, ela foi considerada por alguns historiadores como assim, um dos grandes momentos da física. Foi assim, digamos, a física teve um destaque, física e química, né? Mas a física teve assim, descobrimentos maravilhosos, né? A gente descobriu a estrutura do átomo, e a partir da estrutura do átomo a gente começou o desenvolvimento de inúmeras teorias, também fizemos, assim, digamos, grandes empreendimentos teóricos também no campo da cosmologia, da cosmogonia, etc. e tal, né? Agora, uma coisa assim, esse período aí, de fato, como a gente o Rafael deu umas pinceladas aí, foi um grande também período da geografia, né? A geografia também teve aí o seu grande, o seu momento, né, de glória, e esse foi um dos momentos de glória da E a geografia como ciência mesmo. Exatamente, Né? como Porque ciência. se tem, assim, pela história da geografia, pelo pouco que eu sei, né, das informações que constam, né, a geografia, ela nasce também lá na Grécia, mas, assim, ela tem o seu ponto de início ali, nessa era mais moderna, né, que nos alcança, a partir de Kant, né, o filósofo Kant, que também foi geógrafo, ensinou geografia, né, mas era uma geografia ainda incipiente, né, naquele Geografia período. cantada. Oi? Geografia cantada. Exatamente. Horrível. Mas aí, no século XIX, nós temos também aquele processo, né, de unificação alemã, não é? Então, tudo isso significava muito, né? Ou seja, você estabelecer a geografia, né, da nação, né, do país. Isso era fundamental, até como um outro termo que surge também, que é a geopolítica, né? Ou seja, como é que as coisas se movimentam ali nessa política internacional, né? O espaço que cada um ocupa. Então, isso é fundamental mesmo. Então, a ciência também, não só a ciência, né? Quando a gente pensa em ciência, a gente já olha para um laboratório, né? Mas existem as ciências humanas também, né? As ciências humanas também estavam em desenvolvimento, né? E a geografia é uma outra área que mantém relação com a geografia, que como é que é o nome daquela ciência que estuda as rochas?
as A rochas, geologia, né? a geologia. Aliás, ó, que coisa, isso, a geologia, olha que coisa interessante, né? Mais ou menos por essa época aí também, eu não sei se já havia sido publicado, não me lembro exatamente a data, mas desenvolvia-se, né, uma teoria que depois ia produzir também um impacto tremendo na humanidade, que é a chamada teoria da evolução. E olha que interessante, o Darwin, que hoje é conhecido como biólogo, era, na verdade, assim, de profissão, assim, era um geólogo, na verdade, ele estudava geologia originalmente, inclusive. E outra coisa interessante também de notar é que ele fez assim muitas das suas descobertas em uma viagem, né? Fez uma viagem no Beagle e nessa viagem ele conheceu muitas coisas, passou pelo Brasil aqui, inclusive, né? E a partir daí desenvolveu a sua teoria, né? Agora eu tenho para mim assim, a ciência ela aparece de múltiplas formas neste texto. Uma delas, eu acho que ela aparece de forma muito forte na figura do Phileas Fogg. Como eu tentei mostrar, eu acho que a figura do Phileas Fogg é aquele sujeito meio autômata, sabe, de racionalidade extremada. Veja os advérbios e os adjetivos que se utilizam para falar, né, das coisas que ele faz, né, matematicamente, né, precisamente, é sempre assim, vinculados a essa ideia de uma ciência que a gente pode chamar de ciência hard, né? Alguns não gostam desse termo, mas... Né, inclusive, a gente pode até usar como que eu falo, adjetivo, assim, fiz tal coisa Phileas Foggmente. Phileas Foggiamente, bota fé. Eu vou usar agora esse adjetivo, né? Mas aí, eu acho que tem um elemento que eu acho interessantíssimo, que para mim é, digamos, quando a ciência empírica aqui aparece de forma muito poderosa. Veja, a aposta, você bem notar, o que Phileas Fogg está fazendo é provando empiricamente uma hipótese. A viagem do Phileas Fogg funciona como uma espécie de teste empírico de uma hipótese. Então a hipótese é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Note que ele tenta provar essa hipótese a partir de um itinerário que foi apresentado em um jornal. Então o jornal apresenta lá o itinerário, e ninguém tinha feito, quer dizer, ninguém tinha feito aquela viagem e chegado ainda à conclusão de que, olha, de fato é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Não, eles fizeram uma hipótese, olha, considerando aqui os horários dos trens, né, dos vapores, então é possível fazer uma viagem de 80 dias. E aí o Phileas Fogg é esse sujeito que vai dar a prova empírica daquela viagem. Então, eu acho que esse é um dos maiores elementos, assim, é quando a ciência aparece ali em processo. Isso que eu acho interessante. Agora sim, né, Rayane? Agora o Phileas Fogg representando a ciência. É É verdade. que igual o Rafael falou, quando vê ciência, a gente pensa muito em uma coisa assim, certeira. Aí, tipo, agora o Alex falando, a gente vê, a ciência é mais ampla do que só laboratório. Isso, exatamente. Porque ali, na verdade, eu acho que essa observação que eu fiz é porque, quer dizer, não é simplesmente a informação científica que aparece ali. Né? A informação, por exemplo, quando ele faz lá um catálogo das espécies de peixe, né? Isso é o resultado da ciência. Isso é o resultado, né, da taxonomia biológica, né, tal. Mas nesse aspecto, o que eu acho interessante é porque a ciência ali aparece em processo. Assim, olha, eu vou provar empiricamente essa hipótese. Né? Há várias formas de a ciência aparecer numa ficção. Veja, essa é uma delas. A outra, muito interessante, que na ficção científica se explora bastante, que tem até um termo para isso, né, que são as ficções do como é que é? Não lembro o termo em inglês, mas é e se. Né? Qual é a ideia? Você pega ali uma premissa e define como verdadeira. What if, exatamente, né, cara? Perfeito. E aí desenvolve as consequências daquela premissa. Então, por exemplo, e se nós vivêssemos num mundo em que nós dividíssemos o espaço, né, dividíssemos a nossa convivência com robôs, e
um dos robôs se revoltasse, né? Essa daí, por exemplo, é uma premissa do Eu, Robô, do Isaac Asimov. Né? E se você estivesse num futuro em que existisse uma inteligência artificial que se rebelasse contra você? 2001, Odisseia no Espaço. Então ela pode aparecer assim, né? A ciência pode aparecer como... Aí você vai tentar desenvolver logicamente, considerando ali o, as próprias consequências lógicas, né, científicas dessa premissa, né? No caso aqui, isso acontece um pouquinho no 20 Mil Léguas Submarinas, né? Não é o caso aqui, né? Mas aqui, na verdade, é como a gente estivesse vendo isso, assim, o próprio processo científico sendo representado ali. Olha, o cara vai provar empiricamente uma hipótese que foi levantada por alguém. Tem um elemento também da ciência que... E para o Phileas Fogg, nada dá errado, né? Até o que está errado, na verdade, está certo. Ele é um otimista, assim, nato. Eu nunca vi isso, né? E ele tem essa frieza, né? Que parece também remeter um pouco a essa questão mais da ciência também, né? Uma ciência que ela não é tão da subjetividade, né? Muito da objetividade também, né? E essa coisa matemática, né? Como se diz aí no advérbio, né? É algo interessante de se notar também, né? Esse personagem, assim como um contraponto também, né? E o simbolismo que é a nacionalidade dele, né? Ele ser inglês e os ingleses estarem por trás de grandes avanços, né? Ocorridos até aquele momento e tal, a industrialização e a própria questão dos trens, né? Das ferrovias e tudo mais. E esse contraponto com o seu valete, né? Que é o Passepartout, né? Que é um verdadeiro bufão, né? Quase um pícaro, né? Sendo que, na verdade, né, o Júlio Verne parece até, assim, de alguma maneira, afrontar um pouco, assim, esse espírito nacionalista francês, não é? Porque a França também teve grandes naturalistas, né, viajantes, cientistas, grandes escritores, né? E o que ele faz com tudo isso, né, dentro daquela narrativa? E sabe que tem uma coisa, inclusive, que eu sou muito grato aos franceses e ao governo francês por uma coisa que eles fizeram. Mais ou menos por essa época e também... Não, foi um pouco depois. Isso foi um pouco depois. Foi mais no início do século XX mesmo, né? Deixa eu ver. Não. Foi antes mesmo. Desculpa. Porque 1895... foi pouco depois dessa época aí. Coisa de 10, 15 anos aí. Mas provavelmente nesse período já havia. Estava se desenvolvendo a tecnologia da fotografia. Né? Você tinha a câmera escura, né? A câmera fotográfica ali, que capta uma imagem, né, e produz uma cópia dessa imagem, né, num anteparo, isso já era conhecido desde Aristóteles. Isso já é conhecido há muito tempo atrás, né? Só que havia digamos, uma dificuldade, né? É que, inclusive, essa técnica foi até utilizada na pintura. Por exemplo, no século XVI, no Renascimento, eles usavam, né, essa técnica para pintar. Agora, eles estavam atrás de uma solução para o seguinte, para imprimir aquela imagem. Usar algum tipo de química que permitisse que, uma vez que a imagem batesse no anteparo, ela ficasse ali registrada. E eles já estavam, inclusive, já tinham desenvolvido já algumas tecnologias que conseguiam fazer isso, só que havia um problema, o problema grave era que digamos, a impressão ela continuava até desaparecer, entendeu? E aí eles estavam tentando dar solução para isso, né? E aí um francês, na verdade dois franceses, o Niepce, mas depois o Daguerre, né, conseguiram desenvolver uma solução para isso. E na Inglaterra havia também o Talbot, que também estava desenvolvendo uma solução para isso. E, gente, isso é uma coisa interessante. No Brasil também tinha um sujeito desenvolvendo uma solução para isso. Só que o cara do Brasil, ele era um franco-brasileiro, ele tinha vindo da França. E há um historiador aqui no Brasil que argumenta que a invenção só não aconteceu aqui no Brasil porque não havia recursos. O sujeito não tinha como conseguir certos químicos. Até reza a lenda que ele usava até a urina dele, por causa da ureia, né?
para tentar fazer esses experimentos. Agora, olha só que eu acho interessante, que bonito, né? Quando o Daguerre desenvolveu a tecnologia, o governo francês fez o seguinte, em vez de dar uma patente para ele, comprou a patente e falou, olha, é o seguinte, deu um prêmio para ele e tornou a patente pública. Todo mundo podia copiar aquele método. Isso pode parecer uma coisa banal, mas não é não, porque depois, coisa de 5 anos depois, gente, 5 ou 6 anos depois, a gente já tinha o surgimento dos primeiros filmes, o surgimento do cinema. Então, de fato, os franceses, nós também devemos aí muita coisa aos franceses, o cinema, em grande medida. Aliás, outra coisa interessante, um dos grandes, dos primeiros cineastas, se chama Georges Méliès, francês, que fez um filme chamado Viagem à Lua. Adivinha, inspirado em quem? Exato. Não, eu ia comentar também nessa história da fotografia, né? Você falou do Daguerre, né? Mas aí ele também teve um instrumento que ganhou o nome dele, não foi mesmo? O daguerreótipo, né? Que era aí um ancestral aí da máquina fotográfica, né? Que hoje nem existe mais, né? Máquina fotográfica existe ainda, Alex? Eu acho que só existe celular, né? Tá bom. Mas uma coisa que eu ia comentar era ainda sobre esse universo das notícias, dos jornais. Então, os jornais começam também a trazer o quê? Fotografias. Né? Os jornais e os periódicos desse período já tinham muitas ilustrações. Né? E aí, para o final do século XIX, né, ganha força também esse novo tipo de jornalismo, né? Esse fotojornalismo, né? Você registrar as imagens associadas às notícias. Então, é uma outra forma de conhecer o mundo também, não é? Porque vocês vejam lá na primeira edição da Volta ao Mundo, em 80 dias, na primeira edição consta as mesmas ilustrações dessa edição que o Alex passou para a gente. São as mesmíssimas ilustrações. Então, vejam a importância também dessa imagem, né? A imagem dizia muita coisa também, e a imagem dentro da história, da narrativa, né, ela nos dá também aí um combustível, né, para essa imaginação e para o nosso fôlego aí também na leitura, né? A gente vai se animando com a leitura. Ô, Rafael, deixa eu só ler um pedacinho aqui, um trechinho desse livro aqui, ó, A História Social da Arte e da Literatura, e estou na parte aqui em que ele fala justamente do surgimento dos folhetins nos jornais, né? Como é que isso se popularizou, né? Como é que os jornais mudaram lá a sua estratégia de financiamento, né? E a partir daí assim, uma grande revolução aí na literatura, né? Com a literatura de folhetim. Ele diz assim, ó, com a exceção das colaborações de especialistas, os jornais publicavam artigos de interesse geral, em particular, descrições de viagens, histórias escandalosas e reportagens de julgamentos. Descrições de viagens, histórias escandalosas e até julgamento, nós temos aí na obra do Júlio Verne, né? Então mostra também como é que é interessante, né? A literatura, ela entra nesse meio, né? O jornal, e de alguma forma ela plasma o que já está ali no jornal, né? Ela transforma em ficção aquilo que de alguma forma já aparecia e que já se sabia, né? Tinha apelo, né, para o grande público, né? E é interessante esse trecho aqui, onde ele fala, né, da popularização, como é que esses folhetins eram lidos por todo mundo, né? Desde a inteligência aristocrática, burgueses, até, né, as camadas mais populares, né? Aí, olha só, alguns autores que fizeram fama por meio de literatura de folhetim. Balzac, né? Alexandre Dumas, aí tem alguns aqui um pouco menos conhecidos, né? Mas, assim, figuras de primeiro plano da literatura. Né? E aí o nosso também, Júlio Verne. Só essa observação aí. Pessoal, então, se ninguém tiver mais nenhum comentário adicional, a gente pode ir encerrando por aqui. Tem uma coisa assim que eu acho também interessante, vou fazer um rápido comentário só para encerrar aqui, né? O Júlio Verne, ele
Ele era, assim, um amante de um escritor inglês, né, que é o... Minha memória está péssima, deixa eu ver É aqui. o Daniel Defoe? Exatamente, o Daniel Defoe. Alex, Inclusive... Oi. eu vou aproveitar que você começou a falar disso, porque eu estava com um pouco disso na cabeça para falar também, que o Daniel Defoe, ele é um inglês, não é? Só que ele é de um século antes do Júlio Verne. Uhum. Ele escreveu uma história também muito conhecida, que é uma história de viagem, que é o Robson Crusoe, Exatamente. não é? Ele tem outras histórias também, mais ou menos nessa mesma linha. Eu andei lendo aí algo a respeito da literatura dele, e dizem que ele não gostava muito dessa ideia de ficção. Dizia que os livros deles não eram ficcionais. Ou seja, ele vendia para o leitor também esse lance da realidade. Né? Ou seja, nada disso é inventado, isso não é mentira. Né? Ou seja, você pode acreditar nessa história, leve a sério essa história. Né? É interessante o escritor brigar por isso também. Ele sabe que está fazendo ficção, mas ele diz que aquela ficção é verdade, aconteceu de fato. Né? Ou seja, o personagem ele passa então a ter vida, né? Ele tem vida própria, né? Então parece que era isso que ele queria também injetar na cabeça das pessoas, né? E de alguma maneira, quando a gente vê uma história dessa, que ela é assim tão duradoura, né? Como essa que a gente está lendo do Júlio Verne, né? Ela também se sustenta por conta dos personagens, né? São personagens que mesmo, né? Nesse âmbito ficcional, eles têm tanta força, né? E dizem tanto para a gente se identifica tanto com eles que a obra ela ganha também essa magnitude, né? Ela atravessa os tempos, né? Ou seja, ela faz essa viagem no tempo também, e até hoje nós estamos lendo e discutindo, né, essa grande obra. O Daniel Defoe, por exemplo, tocando nesse ponto aí que você levantou, Rafael, ele tem um livro chamado O Diário do Ano da Peste. E eu li esse livro, não, claro, né? Se tem aí da pandemia, né? Você começa a procurar algumas leituras. Eu li aqui durante a pandemia, né? O Diário do Ano da Peste. E ele é justamente uma literatura que vai nesse sentido que você falou. Ele é uma ficção, entre aspas, né? Só que ele é uma ficção completamente recheada e abastecida por informações factuais. Então, por exemplo, ele é uma ficção na medida em que ele conta a história de um sujeito que está na Inglaterra no ano em que a peste explode. Lá, né? Só que, embora essa figura seja um sujeito, até dizem que, na verdade, que ela pode ter sido feita também com base nas memórias de um parente dele, um tio, não me lembro bem, né? Que teria vivido na Inglaterra durante o período da peste, né? E que ele escreve um pouco a partir disso, mas isso parece que não é muito bem assentado, né? Mas o negócio é tão assim que ele, em vários momentos, ele vai citando, por exemplo, assim, ó, quando os números de mortos lá dessa semana. E todos esses números são verdadeiros, quer dizer, verdadeiros a gente não sabe, mas eles são baseados em documentos que ele coletou, documentos que de fato computavam os números de mortos pela peste, etc. E vários eventos e peripécias, entre aspas, que aparecem na obra, foram retiradas de jornais ou de relatos de pessoas que viveram aquele momento. Será que isso não tem um lado assim científico também? É interessante, porque... Pesquisa, né? De coletar essas informações, como o próprio Júlio Verne fez, não é? Indo a bibliotecas, consultando livros, para realmente transmitir para o público algo que seja não somente verossímil, mas assim verdadeiro, né? Ou seja, aquela informação é verdadeira, né? Então porque... isso dá uma legitimidade maior para a obra, né? E até para o escritor. E aí, tanto é assim que você pode usar várias informações que estão ali como uma fonte segura do que aconteceu por exemplo, as estratégias que o governo usou para poder tentar controlar a pandemia. Elas foram, de fato, assim, foram aquelas estratégias, entendeu? Então é interessante porque você tem um material que é colhido ali de arquivos, né, relatos, ou seja, ele faz um trabalho que está ali, digamos, na fronteira, nessa fronteira entre o historiador e o memorialista,
e aí produz com esta matéria uma obra ficcional que, no final das contas, ela soa assim, olha, isso não aconteceu assim, mas poderia ter acontecido. Ou seja, esse personagem poderia ter existido e a coisa poderia ter passado dessa forma, né? Até porque em muitos e muitos momentos, na verdade, o personagem, ele apenas narra o que ele ouviu, o que ele soube, o que ele viu, entendeu? Não é um tipo de narrativa em que você vai acompanhando, por exemplo, o personagem passando por várias, né, aventuras, etc. Não, às vezes passeando pela cidade, dizendo, olha, a paróquia de tal foi quarentenada, etc e tal, né? Então, bem interessante. Outro ponto que eu queria destacar aí do Daniel Defoe é o seguinte, é que justamente ele é o autor dessa obra que o Rafael citou, que é uma literatura de viagem, né? Que é o... Meu Deus Robinson Crusoe. Exatamente, Robinson Crusoe, né? E eu fiz uma assim, como ele, né, o Júlio Verne, ele era uma das obras preferidas dele, né, tal. Robinson Crusoe é como se fosse um náufrago, né? É um náufrago. Isso. É um náufrago, exatamente, aquele filme lá, né, aquele filme do náufrago, né. Então, não tem o Wilson, né, mas tem o resto tudo. Exatamente, não tem o Wilson, mas tem, né, outras figuras lá, né. E eu li essa obra no ano passado também, né, nessa leva aí de leituras da quarentena, eu falei, vou aproveitar. E aí eu tava fazendo umas comparações, assim, interessantes, porque você tem 100 anos de distância ali, né, uma literatura, digamos, que trata o mesmo tema, e aí tem uma coisa que eu acho curiosa, é o seguinte, é que tem uma coisa no Robinson Crusoe que é completamente ausente na figura do Phileas Fogg. E aí eu queria, assim, lançar isso aí, que é uma consciência religiosa. O Robinson Crusoe, ele é uma figura, inclusive, atormentada pela sua consciência religiosa. Ele fica na ilha ali, e naquele isolamento, né, em vários momentos, ele vive crises, porque ele fica tentando dar um sentido para aquilo que está acontecendo para ele, e ele convoca as suas crenças para tentar dar sentido, né? Então aquilo é o quê? Aquilo é uma punição por algum pecado que ele fez, ou aquilo é uma provação para o fortalecer? Então tem toda essa coisa da consciência religiosa. E aí, interessante, é que o Phileas Fogg não tem um mínimo vestígio de consciência religiosa, vocês concordam comigo? Um mínimo vestígio de consciência religiosa naquele sujeito? Pai, todo mundo já subiu. Até o momento, Alex, da minha releitura, eu não encontrei nada, assim. Nem mesmo quando ele está em apuros, né? Como eu disse, está tudo certo. Está tudo certo. Existe um outro Deus ali comandando tudo, né? É curioso, né? Porque, de fato, ele não tem esse apelo, essa consciência religiosa, né? Isso é ausente, na verdade, eu diria assim, na obra, de forma mais como um todo, né? E é interessante que eu destaquei que, em dado momento, como é que a religião do outro aparece, né? A religião do outro ali, E aí, beleza? Beleza! Dá um alô pra galera aí. Papai, quando que a gente vai no Parque Shopping? Olha aí, uma viagem interessante também. Daqui a pouco. Tá acabando aqui já tá no finalzinho já. Muito embora, aí rapidinho aqui, né? De fato, não tem essa consciência religiosa, tal, etc e tal, mas em vários momentos assim, você tem aquele recurso da literatura chamado Deus Ex Machina, né? Que são as soluções miraculosas para o problema dele, né? Não sei se vocês, né, notam isso, né? É isso que o Rafael falou, né? Assim, uma adversidade nunca se transforma numa adversidade para ele, né? E aí aqui, eu acho que a minha hipótese é a seguinte, né? O Phileas Fogg, isso eu li aqui em um dos críticos também, né? Fala que ele o Júlio Verne foi um dos primeiros autores da subjetividade burguesa. E aí eu fiquei tentando entender melhor o que ele quis dizer com isso, né? E acho assim, a minha hipótese é que, de fato, de alguma forma, o Phileas Fogg ele é também uma espécie de manifestação de um espírito empreendedor.
De alguma forma, eu acho que até, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, assim, ó, alguma coisa do tipo, cadê? O que o Fogg é uma espécie de figura ideal do culto do esforço individual. Parece que existe uma espécie de lei metafísica no interior da narrativa que assegura o seguinte, que o esforço individual do Phileas Fogg é uma força tão poderosa que é capaz de mobilizar a natureza, inclusive. É capaz de superar mesmo digamos assim, mesmo as adversidades naturais. Então, tudo de alguma forma se arranja, e por isso ele está sempre ali, assim, sem preocupação. É como se ele acreditasse numa espécie de lei metafísica que assegurasse que o esforço individual, né, é suficiente para mobilizar, né, as forças mais poderosas do mundo. E, nesse sentido, ele seria uma espécie de herói antitrágico, né? Trágico pensando na literatura das tragédias gregas, né? Porque uma das características do herói trágico é justamente que ele é suplantado por forças que são maiores do que ele, né? E o Phileas Fogg parece que produz uma inversão. Ele sempre supera as forças, mesmo as forças que em tese seriam maiores do que ele. É como se fosse assim, a vontade fosse uma força tão poderosa que até a natureza se curva diante dessa vontade individual. E aí gostaria de encerrar minha fala com esta frase impactante e talvez sem sentido nenhum. Aqui, minha garrafa de água. E aí, pessoal, alguém mais? Posso encerrar aqui a gravação? Quem mais gostaria de... Seria bom se algum de vocês aí fizesse as palavras finais aí. Rayane, as palavras finais aí. Vou ficar aqui, just for record. Professor, eu tô aqui pensando comigo mesma que eu acho que eu vou querer ler o livro todo de novo. Porque eu fico com a impressão que eu não prestei atenção em alguns detalhes. Não, mas eu sugiro que você termine a leitura, aí depois, se você quiser fazer uma segunda leitura, é sempre interessante, sempre vantajoso, porque na segunda leitura você redescobre muitas coisas, né? Eu tô lendo pela segunda vez, né? Então, assim, eu chamo a atenção, por exemplo, de vocês para certas coisas, porque eu já sei lá vai acontecer, porque eu já li, né? Então, é interessante. Mas muitos dos aspectos que nós... Eu também, eu já tinha eu acho que mais de 15 anos que eu li esse livro. Ou seja, praticamente para mim é uma leitura nova. E pensa em tanto de coisa, né, que acontece na nossa vida durante 15 anos, que a gente aprende ou desaprende, né, e o novo olhar que a gente lança também para o livro, para a obra, né, para a maneira como a gente interage com ela. Isso também é interessante, né, e ter essa roda de conversa, essa tertúlia aqui, com certeza ilumina muitos pontos, né. Quem foi que estava falando, Alex? Era a Rayane? Rayane, é isso. Pois é, Rayane, eu também, tem muita coisa que eu não vejo, assim, à primeira vista, né, mas depois aqui no nosso bate-papo a gente começa a ver também. Isso. Ana Clara, suas palavras finais aí. Eu não terminei de ler ainda, mas eu acredito que o Phileas Fogg e a senhorita Alda vão formar um casal no final. E que ele não é o fugitivo do banco. Eu acho que ele é do bem, que ele não é um fugitivo do banco. Porque, ao mesmo tempo que ele tem essa ideia de ser frio e matematicamente calculado, ele passa muita humanidade também. Porque ele está sempre ajudando as pessoas que estão em volta. Eu tive muito essa impressão do Phileas Fogg. Uhum. Ok, vamos ver se as suas apostas
se confirmarão, tá? Você quer fazer uma aposta, Ana Clara, comigo? Mas você já leu, professor? Vai ser injusto. Ai, tô brincando. Bruna, quer fazer aí os seus palavras finais? Ana Maria, então, faça suas considerações finais aí. E o menino vai me chamar agora. Eu também não acabei de ler. Não, ele está falando bem. Mas eu vou acabar de ler. Mas, assim, são as minhas palavras finais só em relação a essa obra, né? O próximo encontro está garantido, né? Sim, em relação ao encontro de hoje. Ah, beleza, beleza. Nossa, muita diferença fazer a leitura e, paralelamente, ter essa troca de percepções e troca de informações também, que vocês trouxeram e acrescentaram também. Gostei demais, mesmo. Quero acabar de ler antes de começar o próximo. Ajuda muito, né, Ana Clara? Também achei muito. Clareia muita coisa. Você fica... Pode falar, Frank. É isso, gostei demais. Obrigada. Frank, vai lá. Ô, Aninha, desculpa, eu não estava tentando te apressar não, viu? Por isso que, inclusive, eu levantei a mãozinha aqui. Tranquilo, eu vou aproveitar e acudir o menino. Eu levantei a mãozinha exatamente para não cortar a tua fala, né? Mas, bom, primeiro eu queria fazer uma autocrítica, assim. No primeiro foi muito mais proveitoso para mim, porque eu havia feito a leitura dos capítulos, né? E como a Ana falou, fazer essa leitura e depois ouvir a discussão de vocês, né? Ouvir os comentários de vocês. Tinha um comentário que ensina a... como no outro dia eu conversei com a Alex, aqui me parece que tem um caráter mesmo de formação de leitores, né? Eu me sinto assim, sendo formado como um leitor que adquire melhores condições de perceber elementos da obra, nuances da obra, que eu não perceberia numa leitura antes, né, desses momentos aqui, antes de escutá-los aqui. Eu realmente me sinto um leitor muito melhor, embora tenha participado de poucos momentos como esses, né? Essa é a primeira experiência que eu tenho desse tipo, mas eu me sinto um leitor melhor do que antes, né? No entanto, o próprio acompanhamento, discussão, a participação nas discussões dessa obra foram... eu não participei muito porque estive sempre a reboque, né? Assim, depois da primeira sessão, por conta de outras atividades aqui, inclusive do Luiz também, acabei ficando com as leituras sempre atrasadas, como eu disse há pouco aqui no chat. Eu vou tentar fazer a leitura integralmente, e aí sim, munido dessa série de comentários que vocês fizeram aí, com certeza vai ser uma leitura muito mais proveitosa, né? Claro que ainda tem o suspensezinho sobre a conclusão da obra, né? Isso é bem legal ainda para animar ainda mais a leitura. Então, eu agradeço muito, Alex, muito mesmo por ter me permitido participar. Eu sei que é um projeto que tem por foco os seus alunos, suas alunas. Eu acho um privilégio enorme ter professores, né, como tu, Rafael, pessoas hiper bem preparados para fazer esse tipo de discussões, dispostos a um projeto como esse. Então, me sinto privilegiado também poder participar dele e continuar, né? Espero que tu continue me enviando os panfletos para participar, que elas são muito lindos também, né? Eles, por si só, dizem muito da obra, inclusive, né? São detalhes que certamente todo mundo percebeu. O elefantinho no anterior. Eles anunciam um pouco da ênfase que vai ser dada na discussão, né? Acho muito legal isso. Então é isso, obrigado e até a próxima leitura aí. Obrigado mesmo, hein? Massa, só para você participar mais aí. Tá? Pessoal, Rafael, quer encerrar então aí? As palavras finais, já que todo mundo falou. Professor, Se você puder. eu Diga, queria Rayane.
falar que eu concordo muito com o que o Frank falou agora, que, tipo, eu tô lendo um livro junto com o A Volta ao Mundo, né? E aí eu já começo a, tipo, perceber os pontos, tipo assim, nossa, tá fazendo desse jeito, o narrador tá falando desse jeito. Tipo assim, no encontro passado eu não vim, né? Mas eu assisti a gravação, né? E Uhum, aí, o senhor tava falando lá que quando começa, tipo, alguma coisa vai acontecer, por exemplo, uma bomba vai explodir, a narração uhum. começa a ficar um pouco, tipo, mais lenta, parece mais demorada. E eu lendo o livro que eu tô lendo agora, eu percebo muito isso. Ó, tá começando a ficar lenta, vai acontecer isso, isso, isso. Nossa, Rayane, você me deixa muito feliz, porque a ideia é justamente essa. A ideia é fornecer para vocês modelos, assim, né? E que vocês possam depois aplicar em outros textos, né? Filmes, exatamente, em filmes. Ó, como eu falei na aula passada, né? O cinema compartilha com a literatura o fato de que ambos são artes narrativas. Então, muito que a gente fala aqui, você encontra no filme, obviamente, com uma outra linguagem, mas você vê que é o mesmo conteúdo. Né? Então, por exemplo, a produção de tensão por meio desse recurso de dar um zoom no tempo. Né? Ele aparece na literatura de um jeito e aparece no cinema também. E fico muitíssimo realizado com o seu comentário, Raine, porque esse é justamente o objetivo disso aqui. Claro, eu espero que vocês gostem também dessa leitura. Mas mesmo que você não esteja muito assim interessado, eu recomendo que, cara, faça um esforço porque você vai aprender um monte de coisa que depois vai te permitir fazer outras leituras que te interessam mais de forma mais qualificada. Então, assim, fico extremamente feliz. E aí vamos continuar por aí, vamos continuar. Então, Rafael, você não se manifestou, talvez... Opa, fiz aqui. Talvez esteja ocupado aí, né? Então, só para a gente organizar aqui. Então, é o seguinte, a gente nós leremos agora, a partir de agora, 4 capítulos, tá? Eu vou organizar o cronograma e vou postar na nossa sala. Leremos 4 capítulos por semana, porque um capítulo, digamos, um dia da semana, eu quero que vocês deixem para fazer a leitura do Conto de Fadas da próxima semana. Eu acho que nós estamos aí mais ou menos na metade do livro, então deve ter mais uns 5 encontros, digamos assim, né? Lendo 4 capítulos para encerrar a leitura desse livro e, no caso, 5 contos de fadas. Né? Como eu disse, eu vou selecionar o próximo conto de fada e vou publicar lá na nossa sala o mais rapidamente possível. Né? Eu estou fortemente inclinado a fazer a leitura da A Bela e a Fera, ou de um conto dessa mesma temática, digamos assim, desse mesmo ciclo de contos, tá? E assim que eu decidir qual é o conto, eu informo para vocês e também coloco o PDF lá para leitura. Papai, conta a história do Ursinho Paddington. Meu filho está sugerindo que a gente leia a história do Ursinho Paddington. Valeu, filho. Vou guardar a sua sugestão, que eu gostei muito. Pessoal, é isso. Oi. Eu estava aqui na escuta, correndo atrás da Laura e tentando ouvir vocês. Parece que eu vim de uma maratona, mas eu estou bem, eu passo bem, viu? Vai lá. Volto em casa em 8 minutos. Depois eu vou ter 8 voltas em casa em 1 minuto. Exatamente. E aí eu vou ter que pegar a gravação depois para ouvir. Eu gostei desse momento aí, cada um falou um pouquinho. É bom. Né? E eu sei que a gente vai voltar ainda. Olha lá, ó. Até a Rayane entende perfeitamente, tá certo. Obrigado, Rayane. Você vê o Alex aí, né? Volta e meia aparece o Benjamin. Eu acho que ele tem que participar mais. Ele tá querendo participar. Pô, você vê, ele já tá indicando obra pra gente aqui, tu viu? Poxa, indicando pra gente ler a do Ursinho Paddington. Mas é isso, Alex. Eu acho bacana a gente estar fechando assim, como se fosse um ciclo, né, de leituras assim mais detidas mesmo, né, a respeito da obra. E foi bom esse debate final também para a gente fixar alguns pontos, né. E é interessante ter esse retorno também de todos que estão participando, de sentir, né, que a leitura ganha bastante com esses momentos aqui de discussão, de leitura conjunta também, de análise, né, e dos palpites que a gente vai dando também, não é? Não quer dizer que a obra só deva ser
sob essas perspectivas, né? Acho que a obra ela é plural, é aberta, né? Também para novas percepções e, claro, a partir do que vocês lerem aí, tragam também, né? Para a gente jogar nesse caldeirão aqui, para tentar compreender ainda mais, né? Essa obra, essa viagem extraordinária que a gente está tentando acompanhar. Eu tenho certeza que esses encontros mais curtos, né? Uns contos, né? De fadas, a gente consegue ainda destrinchar aí outros aspectos também das narrativas. Isso, exato. Pessoal, é isso então, eu vou interromper a gravação aqui e... Eu vou precisar sair, Alex, tá bom? Beleza, tranquilo. Tchau, pessoal. Deve ficar aí rapidinho, Franklin, só para eu fazer uma avaliação aqui.